Poderia o Bitcoin estar fazendo o fundo antes do mercado tradicional e agora estar entrando na fase da depressão, o que seria a melhor fase de comprar os criptoativos? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, seus capitalistas. Então já deixa seu like aqui embaixo e bora compartilhar a tela, porque eu vou como base desse vídeo usar aí o estudo do ciclo psicológico de mercado e vocês vão ver, pessoal, que o movimento atual do Bitcoin, ele tá muito semelhante mesmo com essa imagem que você está vendo aí na sua tela, ok? Muito bem. Então aqui, pessoal, nós temos o gráfico do Bitcoin em dólares e aqui nós temos as fases justamente do ciclo psicológico. Aqui a gente passou da complacência, foi para a ansiedade, a negação do mercado, segundo essa visão aqui, seria lá nos 30 mil dólares, certo? Aonde justamente as pessoas acreditavam que o Bitcoin faria um fundo duplo para buscar os 100 mil dólares, então foi sim uma fase de negação, faz muito sentido essa visão de acreditar que lá nos 30 mil dólares foi a fase de negação. Depois da negação ali, aonde aquele fundo duplo, aquela expectativa foi frustrada, então o mercado cai e gera o pânico. Depois do pânico, a capitulação, aí sim a raiva com aquela história da FTX e tudo mais, tá? Então aí sim formada a raiva. Agora, com a última pampada do preço, a gente estaria saindo da fase da raiva, do ciclo psicológico, para entrar na fase da depressão. Perceba que a fase da depressão, pessoal, ela tem mais uma queda, certo? Seria mais uma queda aqui, longa, o que levaria aí a oportunidades de entrada no Bitcoin lá para maio, junho de 2023. Ou seja, se esse estudo estiver correto, a melhor oportunidade de entrada no mercado de criptomoedas seria entre maio e junho deste ano de 2023. Então aqui, pessoal, perceba um negócio interessante, que saindo da fase da raiva, nós vamos fazer um fundo, que é a depressão, mais baixo do que a raiva, tá? O que poderia levar, nessa faixa que eu havia desenhado para vocês, poderia levar o preço do Bitcoin sim para aí a região dos 14 mil dólares, o que já começaria a fazer sentido aí, fazer entradas mais pesadas, beleza? Eu já vou desenhar como é que o preço poderia se comportar, pessoal, mas antes eu quero fazer um adendo. A fase da depressão é a fase onde as pessoas elas se acham idiotas, é a fase onde as pessoas elas não querem mais saber do ativo. Então, o que tá me incomodando um pouco de acreditar nessa possibilidade é que na fase da raiva, na fase de entrada da depressão, eu tô vendo muita euforia. O que parece muito com a fase de negação, tá? Mas se você olhar aqui no gráfico, as fases do ciclo, pessoal, aqui está desenhado exatamente aquele indicador. O que faz, então, né, acreditar que a gente poderia, então, saindo da fase da raiva e entrando nessa queda novamente da depressão, formar esse desespero da galera que eu ainda não estou vendo, pessoal. Ainda não estou vendo as sardinhas desanimadas. Na verdade, eu estou vendo as pessoas muito gananciosas, né? Então, fica aí essa reflexão para que você tome aí as suas decisões e possa fazer aí uma reflexão tranquila. Então, Gabriel, como é que poderia então ser o desenhar do price action do Bitcoin para as próximas semanas? Então poderia ser algo como isso aqui, seus capitalistas. A gente então estaria saindo agora da fase da raiva, certo? Saindo agora da fase da raiva, a gente teria uma queda um tanto quanto acentuada, certo? E a gente faria então um fundo abaixo desse fundo aqui atual. Então a gente poderia ver o Bitcoin fazendo uma queda aqui lenta e longa, certo? Feito aqui, pessoal, o fundo anterior, caindo abaixo do fundo anterior, aí sim o preço começar a subir para começar aí um novo ciclo. Que seria então o fundo ali próximo de julho, né? O fundo aqui da depressão próximo de julho. E aí, lá para setembro, né, início de 2024, a gente começar a ver realmente uma valorização no ativo. Esse movimento da depressão, pessoal, geralmente é um movimento onde o mercado fica meio morto. Ele fica meio morto porque tem queda de interesse. Então a gente ainda não viu essa falta de queda, essa falta de interesse dos investidores, né? É isso que vem aí me chamando a atenção. Vamos aprofundar aqui um pouco essa visão aqui, seus capitalistas. Porque a minha expectativa é de comprar o Bitcoin nessa região aqui de interesse maior do VPVR dos 9 mil dólares, tá? Essa era a minha expectativa. Então a gente ainda tem que continuar acompanhando o ativo para ver se essa possibilidade pode se concretizar
ou não, tá? Mas se a gente realmente estiver saindo da raiva e entrando na depressão, o fundo não estaria muito longe. O fundo poderia estar aqui realmente nessa faixa dos 14 mil dólares, né? Onde aqui, ó, a gente tem uma grande região de suporte mesmo. Então poderia estar ali realmente na região dos 14 mil dólares, tá? Deixa eu fazer aqui um aprofundamento desse estudo agora, colocando a macroeconomia no meio. Aqui nós temos o dólar index, certo? E a gente vê que o dólar ele está perdendo força frente a outras moedas. E aí você poderia imaginar, poxa, Gabriel, então começou aquela fase onde as pessoas saem do dólar e vão voltar para a renda variável. E sim, se você olhar esse indicador aqui, é exatamente isso que está acontecendo. Os investidores estão saindo do dólar e estão indo para as criptomoedas e estão indo para aqui o S&P. Por exemplo, você percebe que recentemente o S&P deu uma respirada, ele deu aí uma alta, certo? Ele entregou lucro para os investidores e agora ele está tocando o topo desse canal de baixa que vem servindo como resistência nos últimos meses, né? O que me faz acreditar aqui, pessoal, é que a gente vai ter uma correção no S&P até os 3 mil pontos para vir buscar pelo menos aqui o fundo desse canal, tá? Eu não acredito que, olhando o contexto macroeconômico de contração e juros elevados e tudo mais, eu não acredito que a gente vai ter altas infinitas agora no S&P. Então o que me parece mais provável, né, é justamente nas próximas semanas ver o S&P aqui corrigindo e vir buscar aqui o fundo desse canal de baixo, tá? Que poderia levar o S&P lá para os 3.200 pontos até os 3.000 pontos. E aí, nesse momento, a gente poderia ver o dólar subindo, o dólar index subindo, que seria o momento onde as pessoas vão sair do dólar, vão sair do S&P e vão voltar para o dólar. Muito parecido com o que aconteceu aqui em 2008. Então aqui, pessoal, a gente está mostrando para vocês o dólar index em 2008, onde de maneira muito parecida com o movimento atual, ele faz uma alta de julho de 2008 até novembro de 2008, dá uma corrigida para, né, justamente fazer uma segunda onda de alta para aí sim ele corrigir mais pesado e fazer fundo lá em setembro de 2009, pessoal. Será que esse movimento poderia se repetir no dólar index? Então, se esse movimento se repetir no dólar index, pessoal, seria bastante interessante, tá? Porque seria mais uma oportunidade de correção do mercado de renda variável, fortalecimento aqui então do dólar, tá? Ele faz um topo maior para aí sim começar o seu movimento corretivo, tá? Isso aqui eu acredito que seria bastante saudável e é o que eu estou esperando. Mas acho difícil aqui o dólar fazer uma queda infinita, né, por conta do cenário macroeconômico. Então, olhando esse contexto de o S&P podendo cair, o dólar podendo subir, é o que me faz acreditar que a gente pode ter mais quedas no Bitcoin, tá? Mas, como a gente viu aqui no indicador de ciclo psicológico, a gente poderia estar assim agora entrando na depressão, então a região mais interessante de compra do Bitcoin nos próximos meses seria aí a região dos 14 mil dólares. Então é uma região onde quem tiver caixa para comprar vai se dar muito bem, né? Por isso da importância nesse momento de você fazer caixa, seus capitalistas. Mas eu ainda esperaria ver o dólar ganhando força mais uma vez, tá? O S&P dando mais uma corrigida, porque esse otimismo que a gente está vendo agora no mercado é o otimismo da expectativa que a inflação vai arrefecer e o Fed vai começar a reduzir juros. Mas o que o mercado talvez não esteja precificando corretamente é que esses juros podem permanecer altos por mais tempo que o mercado imagina. Outra coisa que eu vejo que o mercado parece que não está levando em consideração, e por isso que está todo esse otimismo, o que me faz acreditar que é difícil a gente estar na fase da depressão, mesmo que o gráfico esteja igualzinho aqui, né, pessoal? Então o que me faz acreditar nisso é que ainda existem exchanges com problemas. A gente viu que quando a FTX quebrou, a gente viu uma grande queda no mercado, o que formou justamente a fase da raiva, né? Muitas pessoas aí com fundos travados, descrentes do mercado, realmente houve uma descrença do mercado, houve uma perda de credibilidade do mercado naquela fase, mas a gente ainda tem, por exemplo, como eu falei em vídeos passados, algumas semanas atrás, a gente tem ainda a Grayscale, né? Aquela questão do DCG, que não foi resolvida.
Então, assim, eu vejo que ainda existem algumas faíscas, cara, que você tem que ficar de olho. Mais que realmente o gráfico está desenhado aqui e a gente estaria entrando na fase da depressão, ele realmente está desenhado, né, pessoal? Mas aqui, olhando a questão macroeconômica, a gente poderia ver mais quedas. Aqui, dando uma avançada na questão, a gente tem aqui o índice VIX, que é o índice de volatilidade no S&P, aonde nós, se compararmos com o que aconteceu em 2008, a gente vê uma semelhança muito grande do VIX de 2008, da crise do subprime, com o VIX atual de 2022, aí, agora 2023. E se a gente comparar, sobrepondo o que aconteceu em 2008 com 2022, a gente vê uma semelhança muito grande. E agora a gente vê em 2008 o VIX disparando, que é justamente quando ocorre uma grande correção nos mercados por conta de um cisne negro ou algo assim. E aí, né, pessoal, nós poderíamos estar vendo aí agora, se o que aconteceu em 2008 se repetir, está rimando, como você consegue ver na sua tela, mas se a gente vê o que está acontecendo em 2008 se repetir, a gente poderia ver aí o índice VIX dando uma disparada. O índice VIX, ele está nas mínimas, né, pessoal? O que poderia indicar que o S&P está fazendo topo. Então a grande jogada é que, se o que aconteceu em 2008 se repetir, a gente, vendo o índice VIX dando uma disparada, entraria em confluência com o que eu falei com vocês de o S&P corrigir até buscar os 3.000 pontos. Se ele buscar o fundo desse canal, seria uma queda aí de mais 20% pelo menos, e aí o dólar índice iria disparar nesse momento. Claro, se o índice VIX, se o S&P cair aí 20%, eu acho difícil o Bitcoin sair ileso, né, dessa correção, porque existe uma correlação muito grande do S&P com o Bitcoin. E aí, para finalizar, para você que ficou até agora aí no vídeo, eu vou abrir um post que eu fiz para os membros do canal nível 2 ou acima. Para quem é membro já viu esse indicador, mas eu vou abrir para vocês agora, pessoal, porque é justamente embasando um pouco mais dessa questão que eu estou falando para vocês, de que existe uma correlação do VIX com o S&P, tá? Então tá aqui o post que eu fiz hoje para os membros do canal, aonde a gente compara o S&P 500 com o VIX, tá? Esse é o nível, né, de indicadores, de posts que eu trago para os membros do canal nível 2. Se você ainda não é membro, torne-se membro do canal. Aqui abaixo dos vídeos, ó, tem o botãozinho Seja Membro. Aí é só clicar aqui, ó, no botãozinho Seja Membro. Aí você pode escolher aqui a opção, ó, Carteira do Milhão, nível 2, que você já vai ter acesso a esses posts aqui, que eu fico garimpando esses indicadores atualizadinhos para vocês aí. Então agora o que a gente está vendo aqui, seus capitalistas? Nós estamos vendo o índice VIX nas mínimas, e você percebe uma relação quando o índice VIX está nas mínimas de topo aqui no S&P. Essa é a correlação que a gente viu em 2022. Se isso vai continuar rimando, aí é outra história. Por isso que a gente sempre tem que estar analisando o mercado, né? Porque aí você vai ter mais assertividade, você tem que estar sempre prumando a rota, sempre com a bússola na mão. Porque se você dá uma guinada para cá, com a bússola na mão, você vai aprumar o seu sentido para o norte, entendeu? Então você tem que estar com a bússola na mão para você ir ajustando o seu caminho e ir ali ajustando as suas tomadas de decisão. Então, até então, pessoal, olhando o que aconteceu em 2022, quando o índice VIX está nas mínimas, a gente vê um topo no S&P. E aí, rima novamente com o que eu falei com vocês anteriormente. Se agora nós estamos nas mínimas do VIX e isso aponta que nós estamos num topo do S&P, a gente poderia ver então o S&P corrigindo pelo menos até o fundo desse canal de baixa que vem se desenhando desde janeiro de 2022. A gente poderia ver o S&P buscando esse fundo, o dólar disparando, o dólar index disparando, e aí o Bitcoin poderia então acelerar o seu processo de fundo, tá? Então essa que é a minha visão, pessoal. Por isso que eu acredito que a gente vai ter ainda mais oportunidades de entrada, tanto nos mercados de ações, acionários brasileiros e globais, tanto também a gente vai ter oportunidades de entrada nos próximos meses no mercado de criptomoedas. E aí que entra agora você estar preparando a terra e fazendo caixa para estar preparado para semear. Porque eu acredito que na metade de 2023 a gente vai ter as melhores oportunidades de entrada nos ativos, tanto de ações quanto de criptomoedas. E é aí que quem plantar nesse ano de 2023 vai conseguir colher grandes frutos lá para 2025, 2026. Só que você tem que estar preparado com caixa. Você não pode torrar
o seu caixa nos momentos aí errados, pessoal. Então acredito que a oportunidade, como eu falei para vocês, está chegando, tá? Você que quer se tornar membro do canal, então aqui abaixo tem o botãozinho Seja Membro. Se no seu celular não aparece, vai pelo computador, clica aqui Seja Membro. Tem aqui os membros nível 2, onde vai ter acesso àqueles posts exclusivos que eu posto pra galera, tá? E também vai ter atualizações da carteira do milhão, que é a carteira onde eu mostro skin the game, tudo o que eu estou fazendo em tempo real, com fins educacionais, tá bom? Então, além de insights de mercado em tempo real, os membros nível 2 têm acesso à minha carteira pessoal, onde eu mostro tudo o que eu estou fazendo em tempo real, com base na análise de ciclo, pessoal. E aí, para quem acredita numa grande correção dos mercados, os membros nível 3 têm acesso à carteira, mais as opções de put para apostar contra o mercado, tá? E essa opção 1 aqui, pessoal, lives exclusivas, ainda não está ativa. Eu vou ativar aí provavelmente em fevereiro, aonde para quem é membro nível 1, agora vai ter o benefício de ter acesso a lives exclusivas para tirar dúvida. Então a ideia é uma vez por mês eu abrir uma live para os membros, para a gente trocar ideia, tirar dúvidas, mostrar a carteira, realmente trazer aí indicadores exclusivos e tal, para somar, para tirar dúvidas aí dos inscritos, né? Então ainda vou comunicar a vocês quando sair esse benefício das lives exclusivas. Por enquanto, então, é os membros nível 2 e 3 aí que estão valendo, tá? Fica o convite. A gente se vê na próxima, seus capitalistas. Se preparem, porque uma grande oportunidade está se abrindo, mas somente quem está preparando a terra agora vai conseguir semear. Quem semear agora em 2023 vai plantar grandes frutos lá para 2025, 2026. E a gente vai brindar, com certeza, seus capitalistas. Vamos aprumando a bússola. A gente não tem bola de cristal, mas vamos trazendo mais indicadores. Eu estou estudando bastante também para trazer mais conteúdos para vocês, para que a gente consiga, né, justamente, aí ter uma assertividade melhor. Então, fiquem espertos, porque grandes oportunidades estão se abrindo em 2023. A gente se vê na próxima, seus capitalistas malvadões. Se você gostou, deixa seu like, compartilha para todo mundo aí nos grupos do WhatsApp. Tchau, tchau.